Você já percebeu que algumas palavras da Bíblia não são apenas leitura, são autoridade, são posicionamento? Hoje eu quero que você entre nessa verdade comigo. Salmo 91 não é apenas consolo para noites de medo, é fundamento para declarar que Deus já decretou a sua vitória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deixe essas palavras pousarem sobre você como abrigo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não como uma promessa vazia, mas como um escudo que o céu oferece àquele que se põe sobre a proteção do Senhor. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Sinta essa imagem, anjos com instrução divina, vigiando o teu passo e rondando a tua história. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Se esta palavra está tocando seu coração e você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se para receber orações e declarações como esta. Fique aqui comigo por alguns minutos. Permita que a palavra te alcance, que a presença do Senhor te estabeleça. Senhor Deus, nós nos achegamos agora e reconhecemos o teu caráter, refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia. Pai, colocamos diante de Ti cada pessoa que escuta agora. Colocamos diante de Ti os nomes, as angústias, os medos que não conseguimos pronunciar. Tu conheces, Senhor. Nós confiamos que a Tua sombra é suficiente, que o Teu brincar de asas é real e acolhedor, que toda tentativa de derrubar a nossa fé seja repelida pela Tua proteção. Venha para mais perto, querido ouvinte. Imagine-se entrando num lugar seguro, um esconderijo onde o mundo lá fora perde o poder de te definir. Imagine o Criador do Universo dobrando-se para te acolher. Esse é o lugar onde começamos, na presença que cuida. Se hoje você está cansado, aguente apenas mais um instante comigo. Permita que o Senhor tome aquilo que te oprime. Primeiro, vamos orar pela paz que precisa invadir o seu pensamento. Pai, colocamos diante de Ti a ansiedade que corrói o sono, as preocupações que roubam o prazer das manhãs. Traz, Senhor, a paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus, declaramos que os pensamentos que antes nos escravizavam perdem voz diante da Tua verdade. Substitui, Pai, toda dúvida pela certeza de que Tu és socorro presente. Nós pedimos que a Tua paz assente como um manto leve e firme sobre a mente desta pessoa que escuta. Que ela acorde com clareza, com tranquilidade para tomar decisões, para enfrentar o cotidiano sem aquele peso que frequentemente a acompanha. Se você sente o coração ainda acelerado, permita que estas palavras cheguem ao seu íntimo. Você não caminha sozinho, o Senhor é contigo. Quando a ansiedade vier, lembra do esconderijo. Lembra que a sombra do Altíssimo te acolhe hoje, agora. Confia. Nós não pedimos uma solução mágica, Senhor. Pedimos a presença que transforma a perspectiva. Dá sabedoria para lidar com cada pensamento, para falar a verdade sobre aquilo que assombra. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Toca nas feridas antigas que o medo abriu. Segunda intercessão. Cura emocional. Pai, nós trazemos diante de Ti todo o passado que ainda sangra. Traumas, perdas, relacionamentos que não deram certo, expectativas quebradas, entregamos tudo isso nas Tuas mãos. Cura o que foi quebrado. Não prometemos que as lembranças desaparecerão imediatamente. Pedimos, com fé, que a Tua mão ministre consolo e reparo. Que a vergonha seja substituída por dignidade, que a culpa seja redimida pela graça, que a amargura se transforme em fonte de aprendizado e força renovada. Senhor, restaura sonhos que pareciam sepultados, restaura a esperança que foi corroída por sucessivas decepções. A você que ainda carrega mágoas, o processo de cura pode ser lento e está tudo bem. A cura verdadeira muitas vezes passa por reconciliação com a realidade e por passos pequenos, constantes. Mas há uma verdade que não muda. Aquele que te guarda é fiel.
Nós oramos para que, nesse processo, você encontre apoio digno, que busque ajuda quando necessário, seja de irmãos, de aconselhamento, de profissionais, sem confundir fé com a recusa em buscar ferramentas que Deus providencia. Que a tua graça nos ensine a caminhar. Agora, falemos da proteção que o Salmo anuncia. Pai, nós lembramos que Tu és protetor. Livra-nos das armadilhas que a vida arma, laços que prendem, discursos que nos acusam, golpes inesperados que mudam a trajetória. Declaramos que, embora dificuldades possam vir, não seremos dominados por elas. Há um livramento que opera mesmo nas sombras. Ordene, Senhor, aos teus anjos que cercam cada casa, cada carro, cada emprego, cada estrada que precisamos trilhar. Ordene, Senhor, para que qualquer astúcia do inimigo seja desfeita. Mas que fique claro, pedir proteção não é pedir que não haja luta. Lutar faz parte da caminhada. Pedimos proteção para que, no meio da luta, possamos discernir e agir com sabedoria. Pedimos livramento das consequências de escolhas precipitadas e das portas que nos conduzem a perigo real. Nós proclamamos que a tua mão poderosa sustenta o que está frágil, e quando o mal se aproximar, que a tua sombra cubra e que a tua luz nos permita enxergar um caminho para além da crise. A seguir, intercedemos pela provisão e pelo trabalho. Senhor, colocamos diante de Ti empregos incertos, negócios estagnados, contas que apertam a respiração. Pedimos não por riqueza fácil, mas por provisão digna e por portas que se abram segundo a Tua vontade. Que oportunidades apareçam com direção do alto, que portas de trabalho se abram com integridade e com a capacidade que o Senhor mesmo concede. Dá criatividade, capacitação e, sobretudo, retira de nós a ansiedade que paralisa diante das dificuldades financeiras. Para você que se sente bloqueado profissionalmente, que a sensação de impossibilidade seja quebrada pela convicção de que o Senhor está atuando nos bastidores. Talvez a vitória não venha do jeito que você planejou, mas a promessa é de cuidado e direção. Confia. Procura instrução, prepara-se. A fé ativa a busca e a sabedoria orienta os passos. Não é convite à passividade, é posicionamento, abrir o coração ao mover de Deus e agir com prudência. Intercedemos também pelos relacionamentos. Pai, abençoa famílias, cura laços que foram feridos, traz reconciliação onde houver rancor. Deus de reconciliação, ministra o entendimento entre maridos e esposas, entre pais e filhos, entre amigos que se afastaram. Para aqueles que sofreram traição, traz discernimento para decidir sobre a restauração. Para aqueles que esperam por filhos, traz consolo e direção. Senhor, sobre todas as relações, coloca a Tua paz e a Tua sabedoria. Ensina-nos a comunicar com amor, a ouvir com humildade, a perdoar com coragem. Atenção! Reconciliação não significa tolerar abusos. Se há violência, exploração ou risco, suplicamos por proteção, orientação e recursos para sair de situações perigosas. Que a fé não sirva de desculpa para permanecer onde a vida é destruída. Clamamos por abrigo, por apoio, por justiça quando necessário e pela coragem para buscar ajuda. Agora, voltamos para a identidade, quem você é em Cristo. Senhor, ajuda-nos a lembrar que somos amados, escolhidos, feitos com propósito. Muitas vezes a nossa visão de nós mesmos é turvada por críticas, por falhas, por comparações. Reafirma em cada um aqui a verdade de que foram talhados pelo Teu amor. Que a sensação de inutilidade ceda lugar a um senso de chamado. Desperta dons adormecidos, traz coragem para assumir pequenas etapas que conduzem ao grande chamado. Senhor, que a nossa identidade não seja moldada pelo que o mundo diz, mas pelo que Tu és e pelo que Tu declaram sobre nós. Para você que acredita que não tem valor, ouça, você é obra das mãos do Criador. Não diminua a sua história por causa de fracassos. A restauração inclui olhar para trás, aprender e seguir. Não se trata de ignorar erros, mas de entender que o Senhor usa até o que nos feriu para lapidar o nosso caráter.
Levante-se, amado, há um propósito em curso. Vamos declarar agora com firmeza que o Senhor já decretou vitórias que muitas vezes ainda não vemos. Não se trata de uma mágica que elimina todo o sofrimento, mas de uma verdade que redefine a nossa postura. Se Deus decretou, nós caminhamos confiantes, perseverantes, com a coragem para agir com sabedoria. Eu declaro sobre sua vida, em nome de Jesus, que forças invisíveis trabalham favoravelmente, que portas estão sendo preparadas, que alianças pias se formarão, que provisões estarão a caminho conforme o tempo do Senhor. Não obstante, lembramos que a vitória pode vir em formas que não registramos imediatamente como triunfo. Às vezes, a vitória é a transformação interior, a cura que nos torna capazes de amar de novo, a resiliência para enfrentar o próximo dia. Outras vezes, a vitória é a abertura de portas profissionais que nos posicionam para servir melhor. A vitória decretada por Deus tem como finalidade a glória dele e o bem do seu povo. Por isso, pedimos que esta certeza não nos transforme em negligentes, mas em agentes de responsabilidade e prudência. Neste momento, trago uma oração específica por quem está diante de decisões importantes. Pai, guia os passos, torna clara a voz para quem busca direção. A sabedoria que vem do alto não falta o que a pede com humildade. Dá sinais, Senhor, confirma as portas que precisam ser atravessadas e fecha as que não levam para o bem que tens planejado. Que a pessoa que ouve possa reconhecer os sinais, sem ansiedade, com calma para discernir. Ao mesmo tempo, oramos pelos que sentiram portas se fechando repetidamente. Senhor, transforma o aparente fracasso em plataforma de mudança. Levanta novas oportunidades e concede coragem para tentar de novo. Não permita que o desalento se torne um túmulo para sonhos. Reacende o desejo bom no coração daqueles que perderam o ânimo. Quero falar um pouco ao seu coração sobre oração e ação, sobre como viver essa vitória decretada. A fé que move montanhas não exclui gentileza prática nem sabedoria. A oração nos posiciona, nos alinha com Deus. A ação manifesta essa fé no cotidiano. Por exemplo, se a sua cidade está com poucas vagas de emprego, ora sim, mas também atualize seu currículo, faça contatos, aprenda algo novo. A fé te chama à iniciativa. Nós colocamos diante de ti, Senhor, o desejo de que cada ouvinte combine espera com esforço, paciência com trabalho diligente. Agora, retorno à proteção. Pai, muitos aqui lidam com medo de enfermidades, medos que se traduzem em noites em claro. Nós pedimos pelo cuidado do teu corpo. Não pretendemos transformar palavra numa fórmula para evitar a tristeza da doença, mas pedimos misericórdia e recuperação conforme a tua vontade. Para aqueles que sofrem, que a presença consoladora do Senhor se faça percebida no processo de recuperação. Para aqueles que estão cuidando de familiares doentes, dá força e serenidade. E quando a cura completa não vier, que venha a paz que permite viver com significado, mesmo no sofrimento. Em meio a tudo isso, trazemos à memória a imagem das asas de Deus. Sinta por um momento as asas abrindo-se para te cobrir. A sombra do Altíssimo protege. Nessa sombra há descanso que não se reduz ao dormir, mas ao estar em paz consigo mesmo diante do Senhor. Essa experiência de descanso pode ser cultivada em práticas de cuidado com a alma, em limites saudáveis, em tempo com Deus que renova. A vitória também passa por recuperar a serenidade. Ao passo que fazemos estas declarações e pedidos, há algo que precisamos confessar. Muitas vezes somos tímidos para crer que Deus age a nosso favor. Tememos ser presunçosos ou temos vergonha de acreditar numa vitória completa. Mas o Salmo nos convida a habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar é permanecer, é acolher-se continuamente na presença de Deus. Não é um evento esporádico, é um modo de vida. Se você aprender a habitar ali, a sua perspectiva muda. Você passa a ver possibilidades onde antes via muros. Habitar não significa ausência de dor, mas presença sustentadora no meio dela. Neste ponto, eu quero que você olhe para uma área específica que muitas vezes é ferida em silêncio, a expectativa frustrada de anos.
Muitos carregam o peso de promessas não cumpridas, de portas que não se abriram na hora esperada. Senhor, repreendemos a opressão que vem pela espera longa demais. Dá ânimo aos corações fatigados. Renova os sonhos que ainda têm alinhamento com a tua vontade. Ajuda a discernir o que é mistificação do desejo e o que é real chamado. Nós pedimos, Pai, que o teu tempo seja conhecido, que a paciência seja acompanhada de fé ativa. Aos que perderam pessoas queridas, por morte ou afastamento, pedimos consolo. Senhor, cura o vazio, conforta a memória, transforma a saudade em legado que inspira a vida. Para aqueles cujas expectativas foram quebradas por promessas humanas, que possam aprender a ancorar-se nas promessas de Deus, mais sólidas do que a imprevisibilidade humana. Agora trago uma palavra para quem enfrenta oposição no trabalho, em planos que parecem bem encaminhados, mas que são sufocados por concorrência desleal, intrigas ou injustiça. Pai, traz justiça e, quando for necessário, recursos para lidar com processos e conflitos. Dá sabedoria para agir com retidão e coragem para buscar auxílio legal ou comunitário. Não abandone os que lutam por justiça. Ao mesmo tempo, abençoa com discernimento para não entrar em disputas que não lhe pertencem. E para os que sentem portas fechadas no amor, no casamento, no namoro, nas relações familiares, pedimos uma intervenção divina que comece por restaurar corações. Senhor, que haja cura para feridas que foram infligidas, que a paciência toque corações, que a comunicação ressurja, que o respeito e a empatia retornem. Para alguns, restauração significa perdão. Para outros, significa libertação e recomeço fora da relação tóxica. Guia cada passo conforme a tua vontade. Enquanto avançamos nessas orações, não posso deixar de reiterar a centralidade do Salmo 91. Proteção, sombra, livramento, anjos. Estas imagens nos fortalecem, mas a certeza de vitória que proclamamos é sempre subordinada à soberania de Deus. Não estamos a declarar uma vitória humana ou autossuficiente. Declaramos que Deus, que é fiel, já decretou movimentos favoráveis à vida dos seus. Assim, nós nos posicionamos na esperança, na ação correta e na perseverança. Peço agora 1 minuto mais da sua atenção para trazer uma intercessão coletiva que abrange as áreas que tocamos. Senhor, nós declaramos que Tu és refúgio, que cada ouvido que escuta esta palavra receba confirmação da Tua presença. Ordena anjos, Senhor, sobre as estradas da vida desses filhos e filhas. Protege de ciladas, liberta das armadilhas, prove, restaura. E enquanto fazemos essa declaração, peço que o Teu Espírito convença cada um de que há um plano maior trabalhando, ainda que os olhos humanos falhem em ver. Que a fé se torne firme. Agora, querido ouvinte, faz-se necessário algo para além das orações, uma atitude de entrega. Entregar não é desistir, é confiar. Entregar não significa não agir, significa alinhar as ações com a vontade de Deus. Diante de decisões, entrega o seu caminho ao Senhor e age com prudência. Diante de medo, entrega o seu coração e busca apoio. Diante de dor, entrega a carga e permite que Deus trabalhe no processo. A entrega liberta para viver com menos ansiedade e mais clareza. Enquanto você vai assimilando isso, eu começo a preparar o terreno para uma declaração mais enfática, uma proclamação coletiva que funcione como selo dessa verdade. Salmo 91. Deus já decretou a sua vitória. Mas antes de fazermos essa proclamação, precisamos ancorar o coração em algumas verdades práticas. Primeiro, esteja disposto a perseverar. A vitória muitas vezes exige tempo. Segundo, esteja disposto a agir com sabedoria. Terceiro, esteja disposto a reconhecer o movimento de Deus, mesmo quando ele vier como pequenas portas se abrindo. Quarto, esteja disposto a aceitar que algumas vitórias podem ser internas e por isso silenciosas, mas não menos poderosas. Há familiaridade entre fé e coragem. Coragem para esperar, coragem para recomeçar, coragem para perdoar,
coragem para ouvir um conselho sábio em vez de permanecer no orgulho. E há também responsabilidade. A vitória decretada não é licença para a negligência. É convicção que impulsiona passos alinhados com os valores do reino. Sinto que chegamos a um ponto onde o coração de muitos está pronto para algo mais intenso. Já caminhamos pela paz, pela cura, pela proteção, pela provisão, pelos relacionamentos, pela identidade. A partir daqui, vamos posicionar-nos para proclamar com voz firme e coração rendido aquilo que o céu já declarou. Prepare-se por dentro, arrume o seu espaço de oração, traga para o pensamento aquilo que você deseja entregar agora. Lembre-se de nomes, rostos e situações. Segure firme na esperança de que a vitória está posicionada a favor dos que confiam. Permaneça atento à sensação de expectativa que começa a subir, não por impulso humano, mas por algo que o Espírito suscita. Quando um decreto do céu se encontra com uma alma disposta, algo novo pode nascer. Em breve, direcionaremos a nossa voz coletiva para confirmar aquilo que o Altíssimo já estabeleceu. Vitória sobre o medo, vitória sobre as portas trancadas, vitória sobre o desânimo. Neste instante, mantenha o seu coração aberto e a sua mente calma, porque o que vem a seguir exige coragem e entrega. Sinta essa expectativa, deixe-a assentar no peito como se algo fosse brotar agora. Inspire fundo mais uma vez, expira, entregando temor, inalando fé. Enquanto você ajusta o coração, nós nos unimos em um só propósito: proclamar o que o céu já decretou acerca da sua vida. Não é nossa vontade que inventa, é a fé que se ancora nas promessas do Senhor. E o que vamos dizer não é hipérbole, é posição. Você está sob a ação de um Deus que cuida, que guarda, que envia socorro. Prepare a sua voz interior para receber, porque vamos declarar, orar e posicionar o Espírito para a vitória. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença e reconhecemos que Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu conheces cada detalhe da história que trilhamos. Conheces as portas que se fecharam, os sonhos que emperraram, as lágrimas que ninguém observou. Tu viste noites sem sono, viu mãos que trabalharam sem ver frutos, viu corações que se cansaram de esperar. Senhor, venha com a Tua compaixão e com a Tua força. Nós pedimos que a Tua vontade redima cada situação segundo o Teu plano perfeito. Agora, eu declaro em voz alta e convido você a declarar comigo, ainda que silenciosamente no coração. Salmo 91 é a base da nossa confiança. Por essa certeza, proclamamos que Deus já decretou a sua vitória. Não estamos dizendo que os problemas não aparecerão, estamos assegurando que você não será vencido por eles. Nós afirmamos que, mesmo quando a batalha parece longa, há um propósito maior trabalhando. Repita mentalmente: Deus já decretou a minha vitória. Deixe essa frase circular dentro de você até encontrar ressonância. Vamos firmar essa declaração em áreas concretas da sua vida. Primeiro, pela paz interior. Senhor, nós pedimos que a Tua paz, que transcende todo entendimento, venha habitando o pensamento, o sono, o emocional. Nós declaramos que, onde antes havia tumulto, agora haja quietude concedida por Ti. Para você que acorda com o coração acelerado, que suas manhãs se tornem alicerce de calma. Que antes de qualquer notícia haja um momento de paz que permita decidir com clareza. Nós clamamos que a ansiedade perca o domínio e que o Teu Espírito seja renovado diariamente. Em seguida, voltamos nosso clamor para o lugar das emoções feridas. Pai amoroso, todo traço de vergonha, todo peso de culpa, toda ferida que insiste em sangrar, colocamos em Tuas mãos. Cura-os, Senhor, com ternura. Restaura-nos nas partes onde nos sentimos menores. Para muitos, a cicatriz é lembrança constante. Para outros, é bloqueio que impede sonhos de florescer. Nós pedimos que, pelo Teu Espírito, cada uma dessas feridas encontre palavra de consolo, encontro de apoio e, quando necessário, caminhos de ajuda profissional que o Senhor inspira.
Que a restauração não seja apenas um sentimento fugidio, mas uma obra profunda que nos torne aptos a amar novamente, a sonhar novamente, a agir com coragem. Agora, declaramos proteção e livramento. Senhor, Tu és a nossa fortaleza. Ordena, pela Tua autoridade, que os anjos circundem cada um dos que ouvem esta oração. Nós pedimos guarda nos caminhos, proteção nas residências, segurança no trabalho, cobertura nas estradas da vida. A Ti pedimos, desfaz as armadilhas que foram armadas por inveja, por injustiça, por maldade. Ainda que tentativas venham contra nós, que nenhuma cilada chegue a cumprir seu intento. Nós profetizamos que a sombra do Altíssimo é abrigo constante. Sob essa sombra, nenhum laço maligno prevalecerá. Mas queremos declarar com clareza: proteção não significa ausência de prova. Significa presença de Deus em meio à prova, força para atravessá-la, senso de direção para os passos. Quando a tempestade vier, que a Tua mão esteja visível aos nossos olhos de fé, guiando para porto seguro. E quando precisarmos agir, que haja discernimento para tomar decisões que preservem vidas e integridade. Em relação ao trabalho e à provisão, nos achegamos ao Senhor reconhecendo nossas limitações e pedindo providência. Pai, a Ti entregamos empregos instáveis, negócios que não prosperam, portas que parecem fechadas. Pedimos não por ganhos ilícitos, mas por provisão digna, por oportunidades que honrem o Teu nome e que permitam sustento honrado. Declaro aqui, em nome de Jesus, que portas começam a se abrir. Para o desempregado, abre-se uma oportunidade que confere dignidade. Para o empreendedor, vêm ideias que encontram mercado. Para o trabalhador cansado, chega reconhecimento pelo esforço. E para cada um, Senhor, concede sabedoria para administrar, prudência para investir e humildade para buscar conselho quando necessário. A você que tem medo das finanças, ouça: a fé não apaga a necessidade de planejamento. Faça o que está ao seu alcance, revise seu orçamento, peça orientação, aprenda sobre finanças, procure oportunidades locais. Combina a oração com passos concretos. Nós oramos para que as portas que o mundo fecha, Deus abra, mas também para que, ao abrir, haja responsabilidade para administrar bem o que vem. Voltamos nosso clamor pela restauração dos relacionamentos. Deus de amor, ministra a reconciliação onde houver quebranto. Dá coragem para pedir perdão, dá sabedoria para perdoar. Em lares partidos por mágoas, toca o coração com compaixão e convicção de mudanças reais. Para alguns, a restauração será gradual, para outros, será libertação para um novo começo. Seja qual for o caso, que a Tua paz e a Tua verdade orientem cada decisão. E se houver qualquer forma de abuso ou risco, Senhor, dá força para sair, recursos para buscar ajuda e abrigo para recomeçar com segurança. A nossa oração alcança também aqueles que se sentem sem identidade, sem valor. Senhor, fala aos corações que se diminuem diante das críticas. Reaviva a consciência de que somos obra das Tuas mãos, formados com um propósito. Traz convicção de chamada e um senso claro de quem somos em Cristo. Para cada ouvinte que duvida da própria vocação, Senhor, dá oportunidades de ver frutos pequenos e constantes que confirmem um chamado. Faz com que dons adormecidos comecem a florescer e que através deles a Tua glória seja manifesta. Agora, direcionamos oração aos que precisam de orientação em decisões. Pai, lhe pedimos clareza. Que Tu mostres sinais, que a prudência acompanhe o coração, que a ansiedade seja substituída por um ouvir atento ao Teu Espírito. Para quem precisa decidir sobre mudança de cidade, casamento, investimento, tratamento médico ou mudança de emprego, que haja confirmação por meio de paz interior, conselho sábio e circunstâncias que apontem para a Tua mão. Dá discernimento para distinguir o que é desejo passageiro do que é chamado verdadeiro. E por aqueles que enfrentam injustiça, Senhor, clamamos por justiça, não pela violência, mas pela restauração do que foi roubado, pela reparação de danos, pela possibilidade de reconstruir.
Dá estratégia e pessoas certas para encaminhar processos. Indica conselheiros, advogados, líderes que tomarão posição com integridade. E, quando necessário, dá paciência para o processo legal e libertação do sentimento de amargura. Estamos conscientes de que a saúde física também preocupa muitos aqui. Pai, suplicamos pela tua intervenção segundo a tua misericórdia. Para os enfermos, pedimos alívio da dor, força para os cuidadores, clareza para os médicos. Não transformamos palavras em fórmulas, pedimos a tua graça que acompanha o trabalho humano. Se a cura vier, que ela glorifique o teu nome. Se a cura for gradual, que haja paz no caminho. E se o Senhor, em sua soberania, chamar para outra realidade, que a presença consoladora triunfe sobre a dor. Damos graças porque tu és médico das almas e dos corpos. Enquanto oramos por todas essas áreas, eu quero repetir uma verdade que não muda. A vitória decretada por Deus tem objetivo redentor. Nem sempre será aquilo que nós imaginamos. Às vezes será a sabedoria para dizer não. Às vezes será força para esperar. Outras vezes será a graça de recomeçar por outra estrada. Por isso eu clamo, Senhor, que cada ouvinte possa reconhecer a tua ação, mesmo quando ela vier em pequenas vitórias que se transformam em grandes conquistas ao longo do tempo. Agora, convido você a participar de uma proclamação em voz de fé. Se puder, junte-se em coração e mente. Se preferir, apenas ouça e aceite. Nós vamos firmar palavras que posicionam a mente e constrangem a dúvida. Repita comigo interiormente e depois permita que eu guie. O Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. Sob a sua sombra eu descanso e me reergo. Os anjos têm ordem para me guardar. Os inimigos não prevalecerão. Deus já decretou a minha vitória. Eu caminho com confiança, não pela minha força, mas pela mão do Senhor que me sustenta. Portas estão sendo abertas segundo o tempo de Deus. Curas e restaurações estão em andamento. Relações rompidas encontram caminho de reconciliação onde for conforme a vontade de Deus. Eu recebo direção e discernimento. Eu me disponho a agir com prudência. Eu recebo serenidade para esperar e coragem para agir. Deixe cada uma dessas declarações gerar fé dentro de você. Não estamos repetindo palavras vazias, estamos alinhando a nossa expectativa com a realidade do agir divino. Agora, convido você a participar de uma proclamação em voz de fé. Se puder, junte-se em coração e mente. Se preferir, apenas ouça e aceite. Nós vamos firmar palavras que posicionam a mente e constrangem a dúvida. Repita comigo interiormente e depois permita que eu guie. O Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. Sob a sua sombra eu descanso e me reergo. Os anjos têm ordem para me guardar. Os inimigos não prevalecerão. Deus já decretou a minha vitória. Eu caminho com confiança, não pela minha força, mas pela mão do Senhor que me sustenta. Portas estão sendo abertas segundo o tempo de Deus. Curas e restaurações estão em andamento. Relações rompidas encontram caminho de reconciliação onde for conforme a vontade de Deus. Eu recebo direção e discernimento. Eu me disponho a agir com prudência. Eu recebo serenidade para esperar e coragem para agir. Deixe cada uma dessas declarações gerar fé dentro de você. Não estamos repetindo palavras vazias, estamos alinhando a nossa expectativa com a realidade do agir divino. E quando dizemos, Deus já decretou a sua vitória, queremos que você entenda, há um posicionamento espiritual a teu favor. Segure essa posição com humildade, sabendo que a vitória é para a glória de Deus e para o bem dos seus filhos. Seguindo, eu faço uma oração específica pelos que sofrem pressões por dívidas e dívidas acumuladas. Senhor, nós pedimos por soluções criativas e por portas que gerem renda honesta. Envia pessoas com capacidade de ajudar, abre oportunidades de trabalho, inspira ideias práticas que possam ser implementadas. Dá sabedoria para negociar, coragem para buscar orientação e disciplina para estabelecer um novo curso financeiro.
Para muitos, pode ser um processo longo. Pedimos força para perseverar e discernimento para evitar promessas fáceis. Que o Senhor sustente e dê paz durante a reestruturação. Aos jovens, adultas e adultos que sentem o peso da indecisão vocacional, oramos por clareza. Senhor, revela passos pequenos e seguros para que o chamado se desdobre. Dá mentores e lugares onde possam praticar dons, experimentando e reconhecendo sinais. Para os pais, dá paciência e apoio. Para os jovens, dá coragem para tentar, errar, aprender e persistir. Quero também interceder por líderes e por aqueles que têm influência, pastores, professores, chefes, gestores comunitários. Senhor, conceda sabedoria, humildade e amor. Protege-os do orgulho e da sobrecarga, dá-lhes descanso e companheiros de confiança. Que a liderança sirva ao bem comum e não ao interesse próprio. E para todos que exercem autoridade, pedimos discernimento para tomar decisões que edifiquem, tenham justiça e misericórdia. Agora, há uma palavra de cuidado para aqueles que sofrem por abusos emocionais ou físicos. Senhor, nós te pedimos proteção imediata. Dá coragem para denunciar, para buscar apoio, para sair de contextos perigosos. Abre portas de abrigo, conecta com pessoas que oferecem suporte e recursos. Não permita que a voz da fé silencie o grito de quem pede socorro. Pelo contrário, que a comunidade de fé seja um lugar de proteção e ação responsável. A vitória decretada inclui resgate e restabelecimento para quem foi oprimido. Enquanto nos aproximamos do ápice desta oração, eu quero que você permita que o Espírito traga à memória nomes e rostos. Traga aqueles por quem você quer ver a intervenção divina agora. Coloque-os no altar da sua fé. Pode ser um familiar, um amigo, um trabalho, uma decisão, uma relação difícil. Coloque tudo diante do Senhor. Agora, com esse peso no coração, vamos proclamar juntos, de forma decisiva, que a vitória já foi decretada. Senhor, nós declaramos, Tu és soberano e já ordenaste favor sobre a vida destes Teus filhos. Ordena, Senhor, que aquilo que tem sido motivo de dor se converta em testemunho de Tua fidelidade. Ordena, Senhor, a restauração das casas, a recuperação dos sonhos, a abertura de portas, o fim das opressões. Ordena aos Teus anjos para guardarem cada passo e para conduzirem cada trajetória conforme o Teu propósito. Declaro em nome de Jesus que a vitória já está em movimento, em nome do Senhor que fez a promessa e a mantém. Nós recebemos esta declaração com fé. Ao fazer essa proclamação, peço ao Espírito que grave no nosso íntimo a convicção de que, mesmo que a vitória demore, ela não falhará em seu propósito. Que o teu coração não se endureça diante da espera, mas que se fortaleça em esperança ativa. Eu sei que esperar é difícil, por isso oramos por perseverança. Senhor, que cada um aqui encontre forças renovadas para caminhar com paciência e determinação. Quero agora trazer aplicações muito práticas que eu quero que você leve para o dia a dia, não como fórmula mágica, mas como passos que ajudam a alinhar a fé com a ação. 1. Estabeleça um pequeno ritual matinal de presença. 5 minutos de silêncio, leitura breve da palavra e uma lista de 3 coisas práticas a fazer no dia. Isso ajuda a ancorar a mente na paz de Deus e a direcionar ações. 2. Para questões financeiras, faça um diagnóstico realista das suas despesas e receitas. Procure orientação de pessoas competentes, evite decisões impulsivas. Aprenda a priorizar dívidas e, onde possível, renegocie com honestidade. 3. Para a saúde emocional. Não carregue tudo sozinho. Procure aconselhamento pastoral, grupos de apoio ou ajuda profissional. Terapia não é falta de fé, é instrumento de cura que Deus pode usar. 4. Para relacionamentos. Estabeleça limites saudáveis. Perdoe quando for possível e seguro. Saia de relações que geram dano. Aprenda a comunicar com clareza e a ouvir com humildade. 5. Para o trabalho e carreira. Atualize o currículo, conecte-se com pessoas da sua área, faça cursos de atualização e esteja disposto a recomeçar em escalas. Pequenos passos contínuos geram grandes mudanças. 6. Para a fé prática.
Envolva-se numa comunidade que ofereça suporte, participe de grupos de oração e ação, sirva onde suas habilidades forem úteis. A vivência comunitária fortalece a fé e cria oportunidades. 7. Para decisões importantes. Busque 3 conselhos sensatos antes de agir. A humildade de ouvir evita erros custosos. Essas atitudes não substituem a oração, elas a complementam. A fé que Deus honra é uma fé que age com prudência. Ao combinar oração e ação, você se posiciona para ver sinais de vitória no cotidiano. Enquanto você pensa em quais desses passos aplicar primeiro, eu faço uma oração por coragem e disciplina. Senhor, dá-nos constância para cumprir o que prometemos a nós mesmos. Dá-nos disciplina para cultivar hábitos que fomentam a saúde da alma, do corpo e das relações. Ajuda-nos a manter um espírito de gratidão, mesmo em meio à luta, porque gratidão abre portas da percepção para reconhecer a ação de Deus. Antes de concluirmos, volto ao ponto central, Salmo 91 e a declaração da vitória. Eu quero que esta verdade fique ancorada. Deus já decretou a sua vitória. Esta é a razão para que andemos de cabeça erguida, mesmo nos dias sombrios. Mas, ao mesmo tempo, lembre-se de que essa vitória se manifesta em parceria com a fidelidade humana, em escolhas sábias, em ações responsáveis, em busca de apoio e em perseverança. A vitória divina não anula nossa responsabilidade, ela a inspira. Agora, em ato final de consagração, eu convido você a colocar nos teus lábios, em atitude de fé, uma palavra de entrega. Se possível, fale em voz alta ou mentalmente. Senhor, eu recebo a tua vitória. Eu me posiciono no teu refúgio. Guie-me, sustenta-me, restaura-me. Faça isso agora. Deixe a palavra vibrar em ti. Sinta que algo muda, não necessariamente o cenário externo, mas a realidade interna. Uma verdade foi plantada que pode germinar em ações que transformarão o exterior com o tempo. Pai, agradecemos. Obrigado porque tu nos ouves. Obrigado porque o Senhor não é indiferente à nossa dor. Nós te entregamos as solicitações que trouxemos e agradecemos antecipadamente por aquilo que o Senhor já começa a realizar. Nós declaramos a vitória com temor e com reverência, sabendo que tudo procede de ti. Concede-nos paz ao esperar, sabedoria ao agir e coragem para persistir. Eu oro por uma bênção tangível sobre cada ouvinte agora. Que a presença do Senhor envolva seu lar, que a provisão encontre caminhos inesperados, que relacionamentos sejam restaurados conforme a tua vontade, que a saúde receba cuidado e que a identidade em Cristo seja cada vez mais clara. Que a sombra do Altíssimo seja o nosso dia a dia e que debaixo dessa sombra possamos descansar e caminhar com confiança. Aqueles que receberam esta declaração hoje, que não apenas aguardem como frase bonita, eu exorto, compartilhe esta palavra com alguém que precisa ouvi-la. Não deixe essa esperança morrer no silêncio. Uma simples partilha pode semear fé no coração de outra pessoa. Se sentiu seu coração aquecido por esta oração, deixe um amém nos comentários, para que possamos celebrar a fé coletiva. Encerrando, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor te ampare, que a paz te guarde, que a coragem te mova. Vá em paz e que cada passo seja orientado pelo Senhor. Lembra sempre, Salmo 91 nos posiciona no refúgio, e por essa posição proclamamos que Deus já decretou a sua vitória. Receba isso com humildade e firmeza. Amém.